Olá, tudo bem, pessoal? Vamos à nossa aula de História, ela está na página 77. Nós vamos continuar falando sobre essa contribuição indígena para a formação do nosso povo. E vamos falar hoje um pouquinho sobre a cultura indígena, tá? Como nós sabemos, os índios eles vivem em tribos, né? Se dividem em aldeias ou tabas, né? Nas aldeias existem dois líderes: o chefe da aldeia, que é o cacique ou murubixaba, e o pajé. O pajé ou o xamã é uma figura de extrema importância para eles, né? Porque ele é o indígena mais experiente e é escolhido pela comunidade para ter uma função sacerdotal, ou seja, para ser o líder espiritual da tribo, né? Ele tem funções de curandeiro, de conhecer diversos rituais, né? Assim como o poder de cura das ervas e das plantas, né? Em algumas tribos, eles acreditam que o pajé ele tem poderes, né, que são capazes de fazer chover e melhorar a capacidade de caça e de pesca dos índios, tá? Então, cada sociedade indígena tem crenças e rituais diferentes, né? Não são iguais. Apesar deles viverem de certo modo em algumas semelhanças, de viverem na mata, de fazerem uso da natureza para sobreviver, de ter um líder, né? De ter um líder religioso, mas os rituais deles não são iguais, exatamente iguais a outra tribo, tá? Porém, como eu falei, todas as tribos elas acreditam na força e nos espíritos da natureza. Em geral, a religião deles é politeísta. O que é isso? Eles acreditam em vários deuses, né? Guaraci, que é o deus do sol, o Jaci, a lua, o Tupã, o raio e o trovão, né? E uma coisa bem interessante, na cultura indígena, as crianças, elas são chamadas de curumins, né? É um apelido, né? Interessante. E eles acreditam que a natureza é algo vivo, pois ela tem um espírito, um sopro e que é vital para o crescimento, é incomparável, já que se houver um desmatamento, as árvores vivem muito mais do que as pessoas. Então eles acreditam muito que a natureza, ela realmente é um ser vivo, que ela sente e que ela é um espírito, né? Tanto é que eles se comunicam, especialmente o pajé, eles se comunicam com essa questão de conversar com a natureza, né? A questão da religião deles nas tribos também está ligada à questão da música, pois a música indígena, ela faz parte do universo religioso, está presente em todas as ações dele, seja para um ritual de cura, uma festa, uma magia, um casamento, a questão mesmo até de se preparar para ir guerrear, tudo isso tem a música envolvida lá como dentro da questão do ritual deles, né? E aí, todas as pessoas da tribo, inclusive crianças, adultos, idosos, homens e mulheres, são responsáveis por algo na música e todos participam. Por exemplo, aqui na página 78, tem ali. Cada povo tem a sua música, sua dança e seus rituais. Lembra que eu falei no início? Eles vivem de certo, alguns modos são iguais, mas a questão de alguns rituais não é igual, né? Não são iguais. O maracá, o chocalho, é nos instrumentos musicais mais comuns. A dança e a música são utilizados tanto nas cerimônias religiosas, como simplesmente porque eles gostam de dançar, estão felizes, né? Cada povo ele tem os seus instrumentos particulares. O cantar e dançar, em vários momentos, vai além de cantar e dançar, é um caminho para a sobrevivência, né? Um verdadeiro reencontro com os ancestrais deles, tá? O pajé, o xamã, né? Ou o xamã, ele é líder religioso e é a forma de xamanismo, que é uma forma de religião dos índios, né? E aí eles acreditam muito que ele tem, como eu falei, esses poderes mágicos, né? Curativos,
de adivinhar certas coisas, de dar poder para que os homens caçem e pesquem melhor, né? Na 79. Os indígenas, como nós sabemos, vivem nus, os antigamente viviam realmente nus, os de hoje vivem nus ou seminus. O que é isso? Seminus. Eles cobrem apenas as partes essenciais, né? Não, como na época eles não sentiam necessidade de cobrir o corpo, mas eles pintavam o corpo, né? E essa pintura, ela tinha uma função de um código social, ou seja, cada uma delas indicava a situação específica que aquela tribo, aquela pessoa estava passando. Guerra, casamento, nascimento de filho, luto. Então eles pintavam, para cada pintura tinha um significado. Para conhecer, para aqueles que conheciam o código, né, a pintura, ela informava muito mais o estado de quem estava usando do que as roupas europeias, né? Além disso, facilitava a comunicação entre as tribos, já que eles não falavam a mesma língua, então eles como eles se reconheciam através da pintura, porque só aquela tribo X se pintava daquela maneira, enquanto a outra tribo Y se pintava de outra maneira. Então eles acabavam se reconhecendo pela questão da pintura, né? Eles sempre usavam essa... Só não se pintavam à toa, tá? Eles usavam motivos baseados na natureza, como espinhos de peixe, casco do jabuti, o desenho do rastro da cobra, né? Da onça, e por aí vai, né? Algumas formas deles pintarem realmente são bonitas, né? Porque simbolizam bastante que eles realmente vivem, respiram a natureza, né? Algumas contribuições dele para a nossa formação. Na questão do nosso falar, algumas palavras que são indígenas, mas que nós falamos também. Ipiranga, Ibirapuera, Paiçandu, Xingu, Uirapuru, Pitanga, Arara, Tucano, Peteca e por aí vai. Na alimentação, nós temos a farinha de mandioca, pamonha e etc. Costume de dormir em rede, que é muito bom, e um costume também que é maravilhoso, que é tomar banho todos os dias. Afinal, lá em Portugal, na Europa, eles não tomavam banho todos os dias, né? Mas os índios tomavam banho todos os dias, uma coisa que os europeus estranhavam muito, essa questão dos índios tomarem banho todos os dias. Superstições, Saci Pererê, Yara, Caipora, tudo isso é herança do nosso querido povo indígena, certo, pessoal? E aí, a gente vai ficando aqui, por quê? Porque na próxima semana a gente vai começar, né? Vamos fazer uma revisão para vocês se prepararem para a avaliação de história, tá? Vocês vão responder hoje a página 80 até a 84, se eu não me engano. Se vocês só me certificar aqui. Isso, da 80 até a 84. Algumas questões são para pesquisar. Se não der tempo de terminar hoje até o horário da aula, até as 6 horas da tarde, me mandem somente na segunda-feira, que eu vou estar disponível, tá bom? Algumas perguntinhas para vocês, algumas de marcar, outras é para vocês pesquisarem, por isso eu estou falando aqui. Vocês podem demorar um pouco para pesquisar tudo, certo? Algumas são perguntas pessoais e é só prestar bem atenção. Esse assunto, ele é muito parecido com a avaliação que nós fizemos já de geografia, né? Falando um pouco também sobre os indígenas. Então, não é algo novo para vocês, é só ter atenção, né? Lembrar do que a tia falou no vídeo, tá? As coisas importantes, né? Que é uma sociedade muito bem articulada, muito bem dividida as atividades. Eles sabem, cada um tem sua função, eles não reclamam, eles fazem, né, o que eles têm que fazer. Isso é muito que nós temos que aprender com eles, tá bom? Então é isso, tá? Respondam a página 80 até a 84. Qualquer dúvida, só me chamar lá no grupo e às 18 horas eu vou postar o gabarito, como sempre, para vocês darem a corrigir nas questões, né? E que a gente não conseguir chegar lá, certo? Então, fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima.